Senhor Jesus, bom dia. Graças a Deus, o Senhor tem nos dado mais esta oportunidade de estarmos aos seus pés, de estarmos aqui desfrutando desse tempo tão precioso que é estarmos com Ele, primiciarmos as primeiras horas do nosso dia. Talvez você aí já fez tanta coisa nesse dia, outros estão acordando, outros acabaram de acordar. É um sábado, estamos cheios de planos, cheios de tantas coisas, mas eu quero convidar você a parar um pouquinho, primiciar, dar a primícia do dia para o Senhor, dizer: Senhor, eu quero passar os primeiros momentos do meu dia contigo, eu quero aprender de ti, eu quero sentar aos teus pés, eu quero ouvir a tua voz, eu quero, Senhor, estar contigo. Eu quero, Senhor, ouvir de uma maneira tão plena o que o Senhor tem para a minha vida. Irmãos, ninguém perde por estar aos pés do Senhor. Ninguém, absolutamente ninguém. Ninguém perde por ouvir a voz do Senhor. Ninguém perde por dedicar o seu tempo ao Senhor. Quando nós nos prostramos diante do Senhor, quando nós nos achegamos a Ele, como Ele faz coisas grandiosas. A palavra do Senhor diz que aquele que se achega a Ele, de maneira nenhuma, Ele está dizendo com toda a convicção, de maneira nenhuma Ele lança fora, de maneira nenhuma Ele afasta. Quando nós nos aproximamos do Senhor, nós vivemos coisas grandiosas, nós vivemos coisas maravilhosas. É o que nós precisamos estar aos pés dele, nós precisamos ouvir a voz dele, nós precisamos nos achegar a ele. Então eu convido você nesta manhã a se aproximar do Senhor, eu convido você nesta manhã a chegar mais pertinho de Deus, eu convido você nesta manhã a olhar e dizer: Senhor, eu quero mais da tua presença, eu quero mais de ti, eu quero, Senhor, mergulhar em Deus, eu quero conhecer-te, eu quero experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu quero, Senhor, te conhecer na plenitude. Minhas irmãs, meus irmãos, quando nós vivemos isso, tudo muda na nossa vida. Um bom dia, Lígia, glória a Deus, que Deus abençoe sua vida, e é o nosso anseio nesta manhã. É o nosso anseio chegar mais perto do Senhor, tocar como fez aquela mulher do fluxo de sangue. Bom dia, Josi. Tocar nas orlas das vestiduras dele, esperando não que simplesmente saia algo passageiro, mas uma virtude, o poder do céu que transforma a nossa vida. Como nós precisamos. Bom dia, Tati Tomé, a paz do Senhor. Como nós carecemos de viver isso, como nós precisamos de estar aos pés dele. E sei que o sábado geralmente nós queremos dormir, não é um pouquinho mais, e eu sei que muitas pessoas ouvirão ao longo do dia, mas nesta hora nós decidimos primiciar, dar a primícia do nosso dia. A paz do Senhor, Sandra, Deus abençoe, dar a primícia do nosso dia a Ele, dizer: Senhor, como Maria, eu quero estar aos teus pés. Senhor, eu quero escolher a boa parte. Senhor, eu quero mergulhar nesse altar da oração. Estamos hoje no nosso 27º dia do nosso devocional sobre oração. Estamos no 27º dia falando sobre a preciosidade do altar da oração. E quantas coisas o Senhor nos revelou nesses 27 dias, não é verdade? Quantos segredos Ele trouxe para a nossa vida, como Ele ministrou ao nosso coração, como Ele veio de uma maneira tão profunda e nos fez entender grandiosidades dele. Não existe outro lugar melhor do que o altar da oração. Nós passamos ao longo desses 27 dias e encontramos homens como Josafá, que no dia da angústia foram orar. Encontramos homens como Elias, que clamou incessantemente e viu a nuvem,
né, pequena, mas acreditava que a chuva seria abundante. Bom dia, Bia. Nós passamos por Esther, que compreendeu a necessidade de orar. Estava no palácio, mas não sabia o que estava acontecendo. E o Senhor falou conosco sobre a necessidade de compreender o que está acontecendo ao nosso redor e nos voltar à oração. Glória a Deus, como é bom ouvir essa palavra que o Senhor tem falado ao seu coração, minha amada. Glória a Deus. Enfim, aprendemos tanto, falamos tanto, o Senhor nos ministrou falando sobre o desejo de Moisés, me mostra a tua glória. E Abacuque, né, sobre uma mudança de nível, sobre ir para a torre de vigia, sobre compreender que situações se levantam para nos aproximar mais de Deus. Bom dia, Gi. E isso vai fazendo-nos uma diferença, isso vai mudando o nosso caráter. Se você que tem nos acompanhado desde o primeiro dia, ou pegou no meio, enfim, mas já está aqui conosco, você percebe que é impossível ir para o altar da oração sem ter o nosso caráter mudado. Então, a cada dia, o Senhor aponta para o altar da oração, aponta para o céu, aponta para uma intimidade, mas também aponta para o nosso caráter. E nesta manhã uma palavra tão poderosa, nesta manhã um segredo tão grande de Deus. Ontem, por volta de 00:30, 1h da manhã, eu estava ali meditando, falando com o Senhor, e o Senhor trouxe coisas tão profundas ao meu coração acerca do texto que nós vamos falar nesta manhã. Amém? Deus tem algo especial para a nossa vida. Bom dia, Rose, a paz do Senhor. E eu sei que Ele falará ao seu coração. O nosso texto, o nosso texto de hoje está em Atos, capítulo 1, versículo de número 14. E se hoje você estiver aí, né, no sábado não tem que mandar a criança para a escola, no sábado às vezes é um pouquinho mais tranquilo, no sábado de repente está todo mundo ainda dormindo, enfim, se você puder pegar sua Bíblia e colocar aí do ladinho, se você puder pegar um papelzinho e tiver aí, coloque. Porque hoje é um versículo que a gente quase não lê. É um versículo tão assim, mas quanto tesouro tem nesse versículo. Quanto tesouro. Então, se você está num lugar tranquilo, hoje, poxa vida, não vou trabalhar, estou sossegado. Pega aí sua Bíblia, já abre. Bom dia, Débora. Já abre a sua Bíblia aí, Atos capítulo 1, versículo 14. Coloca já um papel. Se você tem um marca-texto, se você tem uns lápis de cor, eu particularmente marco toda a minha Bíblia com lápis de cor, giz de cera. Se você tem, coloque aí, Deus vai falar algo profundo com você. Nós vamos falar sobre hoje uma oração que revolucionou, uma oração que mudou a história, uma oração que colocou a igreja num outro patamar, num outro trilho, e Deus vai nos levar a viver isso. Não orações religiosas ou ritualistas, mas uma revolução, uma transformação de dentro para fora, uma mudança de conceitos, uma mudança de realidade, uma mudança de emoções. Mas o que fez, o que levou essa igreja, como foi essa oração? A oração, ela não nasce simplesmente no altar, a oração, ela nasce nos passos anteriores, se desenvolve no altar e revela um milagre no momento posterior. E nós vamos viver isso nesta manhã. Vamos orar, amém? Vamos levantar agora um clamor para que Deus abra os nossos ouvidos, o nosso coração, traga a revelação do céu, transforme vidas, salve vidas. Salve, traga de volta aquele que está afastado, traga de volta aquele que parou, que o Senhor faça algo grandioso, uma sede no nosso coração de vermos uma igreja forte, restaurada, vidas transformadas, e eu sei que Ele pode fazer isso, o Senhor pode nesta manhã. Bom dia, Tati de Taubaté, bom dia, Raquel, a paz do Senhor. Vamos orar, amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesse momento me coloco aos teus pés, Senhor, clamando pela tua misericórdia, te louvando, te engrandecendo.
Oh, amado meu, no nome de Jesus, nós nos achegamos com confiança. Sabemos, Senhor, que as tuas mãos não estão encolhidas, os teus ouvidos não estão agravados, não. Sabemos, Senhor, que poderoso é Deus para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Senhor, eu levanto as minhas mãos e eu clamo nesta manhã. Eu clamo nesta manhã que todas as muralhas caiam, que, Senhor, o céu de bronze se dissipe, que, Senhor amado, todas as cadeias comecem a ser destruídas no nome de Jesus. Nós, Senhor, queremos declarar como, Senhor, meu Pai, a tua palavra diz: este é o dia que fez o Senhor, e por isso nos regozijamos e nos alegramos. Nós queremos, Senhor amado, declarar como aqueles 4 leprosos: este é dia de boas novas, independente do cenário, independente, Senhor amado, das frustrações, independente, Senhor, da dor, independente, Senhor, meu Pai amado, do momento que cada um possa estar atravessando, nós declaramos que sim, Pai, hoje é um dia de boas novas, hoje é um dia, Senhor, do Senhor trazer os teus segredos, é um dia do Senhor nos nortear, é um dia, Senhor amado, do Senhor refazer todas as coisas, e eu clamo, e eu entro em batalha de oração, Senhor, meu Deus, vai destruindo, Pai amado, tudo aquilo que vem se opor. Jesus, vai, Senhor, quebrantando os nossos corações, vai, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, tirando as escamas dos nossos olhos. Nós queremos hoje enxergar e ser cheio do Espírito Santo, como, Senhor, Paulo foi ali, Senhor, naquele quartinho na rua chamada Direita. Oh, meu Deus, eu oro, vai ajuntando o teu povo, vai fazendo, Senhor, o chofar ecoar, vai convidando o teu povo, Senhor, para se achegar e ouvir a tua voz, vai me levando, vai nos levando, Senhor, ao lugar, ó Deus, onde, Senhor amado, meu Pai, a tua vontade, Senhor, é clara, é plena, em nome de Jesus, eu clamo. Eu clamo, Senhor, pela revelação do alto, eu clamo, Senhor, pela transformação. Dá-nos sede de Ti, dá-nos paixão pelo céu, dá-nos paixão pelo reino, Pai. É mais do que temos vivido, é muito além. Senhor amado, não queremos estar, Senhor, amarrados a uma vida religiosa e ritualista, não, queremos experimentar, Senhor, a doce presença, queremos ir além, meu Deus, que cadeias se rompam nesta manhã. Nós chamamos, Senhor, ó Pai, em oração, a existência, as coisas que ainda não chegaram, nós clamamos. Oh Deus, é manhã de clamor, é manhã de busca, é manhã, Senhor, de, meu Pai, entrega, é manhã, Senhor, de rasgar o coração. Deus, vem como Abacuque disse: o Senhor veio, e eu oro, vem nesta manhã e vai, Senhor, quebrando os grilhões e vai abrindo portas. Questões insolúveis a nós não são para Ti. Oh Deus meu, quantos nesta manhã estão sobre o Moriá? Quantos nesta manhã estão passando por momentos de renúncia? Quantos nesta manhã, Senhor, estão passando por momentos que não compreendem o que está acontecendo? Mas nesse Moriá, Senhor, meu Pai, surpreende. Tu não tirou Abraão da terra dele para que ele fosse envergonhado numa terra estranha, não, Deus. Oh, Pai, os teus pensamentos são mais elevados. A jornada para o Moriá, Senhor, ela é, meu Deus querido, difícil, é verdade, porque estamos caminhando, Pai, e estamos achando que vamos perder. O processo até o Moriá não é fácil, é um momento de silêncio, é um momento, Senhor, que vamos vendo, Senhor amado, que estamos perdendo, mas quando chegamos no topo do Moriá, o Senhor se revela. Oh Deus, não é a caminhada ao Moriá que definirá o nosso destino, é o encontro no topo do Moriá que revelará
declarar a tua glória e revela nesta manhã. Vem, Paizinho, nós somos totalmente dependentes de ti. Fala nesta manhã, fala, Senhor, fala. A minha voz entra no ouvido, mas a tua voz, Senhor amado, quebranta o coração. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, que presença maravilhosa. Oh, aleluia, como é bom começarmos o nosso dia aos pés do Senhor, como é bom termos uma vida de oração, como é bom, como é bom, como é bom. Às vezes nós estamos querendo simplesmente... Bom dia, eu não sei o seu nome, Criador, o Exótico Word. Mas aí você me diga o seu nome, porque aí eu vou falar o seu nome. Bom dia, Ale. Como é bom estarmos aos pés do Senhor. Como é bom. Irmãos, a oração, ela é muito mais do que lançar palavras. Quando você começa a crer e ter intimidade na oração, a oração ela se torna algo profético, ela se torna algo poderoso. E eu creio nesta verdade, eu creio que quando você começa a encontrar esse caminho, sabe, do altar da oração, as nossas orações mudam, o Senhor vai levando, e eu quero declarar isso sobre a igreja, eu quero declarar isso sobre o povo de Deus, que nós comecemos a viver esta verdade, orações proféticas, orações que tragam o céu à terra. Bom dia, Sidney, a paz do Senhor, irmã Claudete, e eu creio nisso. Então vamos lá, vamos começar. Para você que entrou agora, eu falei que nós vamos ler hoje Atos 1:14, e eu disse, se você estiver tranquilo, tranquila, põe tua Bíblia aí do lado, pega uma caneta, pega um papel, porque esse versículo é um versículo que quando você olha não encontra nada nele, mas é um versículo que Deus vai nos levar hoje a algo profundo. Deus vai nos fazer entender a profundidade de uma vida de oração, e hoje nós vamos falar sobre uma oração que revoluciona. E quando eu digo revoluciona, é uma oração que muda padrões, é uma oração que abre portas que são fechadas, é uma oração que muda o cenário, é uma oração que muda conceitos, é uma oração que faz aquilo que é irrelevante se tornar relevante. É uma oração que transforma o ordinário em extraordinário. A oração que falaremos hoje, ela é tremenda. Então vamos lá, vamos ler aqui o nosso texto de hoje. Atos 1:14 diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Talvez você diga, o que tem nesse versículo? Tem muita coisa. Eu vou repetir de novo. E olha, se esse versículo não nortear a tua vida, se a palavra que Deus deu hoje não nortear, nós vamos fazer uma oração por você, porque tem muita coisa que Deus está nos orientando hoje. Eu vou ler de novo. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Eu vou dizer a você que na tua casa você leia do 12 ao 14, tá bom? Então marca aí que o texto é Atos 1, do 12 ao 14. O que acontece nesse texto? O que Deus tem para nós nesta manhã? Qual é o direcionamento de Deus? Como eu costumo dizer, quais as chaves que Deus tem para a nossa vida, para nos impulsionar e nos levar verdadeiramente à intimidade desse altar de oração? Então vamos lá, né? Jesus agora, ele havia subido ao céu. Ali no Monte das Oliveiras, Jesus sobe e Jesus olha, e antes de subir, ele diz aos seus discípulos, olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele não traz um nome, um título, mas essa é a promessa. O Senhor agora está subindo, estão ali 500 homens vendo aquela visão poderosa dos anjos dizendo, varões galileus, por que estás a olhar? Esse Jesus que vocês estão vendo subir vai descer, vai voltar também. E era uma visão poderosíssima, mas havia algo tremendo.
dizendo, aquela igreja que até o momento parecia irrelevante, uma igreja que não impactava, uma igreja que simplesmente olhavam para eles e viam eles como seguidores de Jesus, que alguns tinham como profeta, outros tinham até como Elias, era isso. Mas agora Jesus está dizendo que essa igreja iria revolucionar o mundo, que esta igreja iria impactar, que essa igreja iria mudar, e isso não se daria por seus talentos, isso não se daria por as suas estratégias, não. O Jesus não sobe dizendo, estou dando a vocês uma estratégia de trabalho, não. Ele diz, vocês vão receber poder, vocês vão receber virtude, vocês vão receber um poder que vai abrir portas, quebrar tudo, mudar situação, e esse momento vocês vão se tornar relevantes, vocês vão se tornar testemunhas. Então nós entendemos a primeira coisa, que o que nos torna relevante, que o que muda a nossa vida, que o que nos faz marcar um lugar, marcar uma família, marcar a sociedade, marcar a nação, não são os nossos talentos, marcar a igreja onde congregamos, não é o nosso talento, não é nossa oratória, não são nossas estratégias, mas é o poder. E ele diz, vocês vão receber este poder, vocês vão receber esta virtude. Nas entrelinhas ele está dizendo, vocês vão se tornar relevantes, vocês vão mudar a história da igreja na terra. E aí o que acontece? E agora a gente vai começar a destrinchar. A Bíblia diz que após receber esta palavra, após ver Jesus sendo elevado ao céu, a Bíblia diz assim, então voltaram para Jerusalém. Eles não ficam no Monte das Oliveiras, diz, então voltaram para Jerusalém. Jerusalém era o lugar da adoração. Jerusalém era o lugar onde eles adoravam, era o centro da adoração. Isso desde o Antigo Testamento, nós vemos sempre falando de Jerusalém, e ali no Novo Testamento também, é onde vai nascer a primeira grande igreja. Eles voltam para a sua origem. A promessa havia feito no Monte das Oliveiras diante de todos, diante dos 500, mas só se cumpriria quando eles voltassem para Jerusalém, voltassem para a origem. O primeiro passo para sermos uma igreja relevante, o primeiro passo para fazermos orações que transformem e que mudem, o primeiro passo para realmente marcarmos a nossa família, a nossa geração, o primeiro passo é voltar. A ordem do Senhor para a nossa vida nesta manhã é voltar. Volte à sua origem, volte a Jerusalém, volte ao lugar da adoração. Esse texto começa já dizendo no versículo de número 12, então voltaram para Jerusalém. O segredo é voltar, e eu quero falar um pouquinho sobre voltar à origem, voltar ao primeiro amor. No livro de Apocalipse, João escrevendo a carta à igreja de Éfeso, ele diz assim, lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volta. Quando nós lemos lá, bom dia, Jeane, quando nós lemos o amado falando com a Sulamita em Cantares de Salomão, ele diz assim, volta, 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 Sulamita, para que vejamos os seus olhos. Quando nós vemos o filho pródigo, ele diz assim que ele cai em si e volta. O Senhor, ele está nos dizendo que viver uma vida de oração de forma tal que mude, é preciso voltar à origem, é preciso voltar ao lugar da adoração. E eu quero lhe dizer, este lugar não está distante. Não, você não está longe da sua origem. Sabe o que eu acho interessante? O escritor Lucas faz questão de dizer assim, e do Monte das Oliveiras até Jerusalém era o caminho de um sábado. Isso era exatamente 880 metros.
Menos de 1 quilômetro, era dali. Eles estavam perto demais do lugar da origem. Eles estavam perto demais de Jerusalém. Eles estavam perto, era uma caminhada que dava para fazer. Você está perto demais do lugar de origem. Você está perto demais, aleluia, do primeiro amor. Você está perto demais. Talvez você foi um pouquinho longe, recebeu até promessa, mas o Senhor está dizendo: volta para Jerusalém, volta para o altar da oração, volta para a simplicidade do evangelho, volta, não está longe. O Senhor está dizendo: você está mais perto do que você imagina, é só fazer um retorno e voltar. Então eu vejo, promessa é cumprida, promessa é liberada no Monte das Oliveiras, mas o cumprimento se daria em Jerusalém, e para isso eles precisavam voltar, e para isso eles precisavam voltar à sua origem, voltar ao seu destino inicial. Foi de Jerusalém que eles saíram para ir para o Monte das Oliveiras, e agora Jesus estava dizendo nas entrelinhas: volta de novo para lá. Eu quero falar hoje para você, eu não sei o que aconteceu, que você se afastou tanto do teu lugar de origem, mas o Senhor hoje olha para mim, para você e diz: eu quero fazer de vocês relevantes, eu quero usar a vida de vocês para revolucionar. É a hora final da igreja, o Senhor está chegando e o Senhor está dizendo: eu vou levantar uma igreja impactante, eu vou levantar uma igreja grandiosa, eu vou levantar uma igreja que não se estriba no seu próprio intelecto, mas uma igreja que verdadeiramente queima, incendeia, arde. Mas o primeiro princípio é esse: volte à tua origem, volte à tua essência, volta para Jerusalém, volta para o lugar da adoração, volta para o lugar onde a presença de Deus está, volta depressa. Interessante que no momento onde as nossas ministrações são tão triunfalistas e cheias de conquista, que nós sempre estamos dizendo: avança, conquista, avança, conquista, avança, conquista. No altar da oração, o discurso é outro. O Senhor diz: volta à tua essência, volta à tua origem, volta ao primeiro amor, volta. Os discípulos recebem uma promessa no Monte das Oliveiras, mas eles então, para ver o cumprimento, precisam voltar a Jerusalém. Então guarde isso, volta. E aí continua, não é? Continua, diz assim: então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, e entrando, segunda coisa, entrando subiram. Então eu vejo aqui algo interessante. Nesses 2 versículos tem 3 verbos importantes. Verbo me fala de ação. Aonde tem verbo está falando do quê? Movimento. Toda vez que você lê uma frase e tiver um verbo, ela está apontando o quê? Movimento. Não existe verbo que não traga a ideia de movimentação. A primeira movimentação foi voltar. E então eles voltam. Mas quando eles voltam, o que fazer quando voltam? Diz assim: e entraram. Isso me fala do quê? Profundidade. Não bastava chegar em Jerusalém, não bastava voltar, eles precisavam entrar. E o Senhor hoje está falando conosco: vocês querem ser uma igreja relevante? Vocês querem ser uma igreja que traga um impacto à terra? Vocês querem ser uma igreja que transforme? Vocês querem ser uma igreja poderosa? Volta e entra. O segundo passo: entra, se aprofunda, chega mais perto. É necessário que aquele que creia se aproxime. Entra numa vida de santidade, entra numa vida de oração, entra numa vida de renúncia. Entra. Todos os homens que ficaram de longe pereceram. Alessandra, não estou conseguindo entrar. Alessandra, parece que eu perdi a porta. Alessandra, eu voltei ao lugar de origem, eu quero esse Deus, mas não estou encontrando a porta. Parece que a porta para entrar nessa profundidade está obstruída. E eu quero lhe contar uma coisa: tem hora que a porta fica obstruída. Ela fica obstruída por tanta religiosidade, ela fica obstruída por tanta gente, ela fica obstruída. Mas eu posso contar um segredo para você: entra, abre uma porta nova.
Alessandra, que doideira é essa? Faça algo inusitado, mas você não pode ficar de longe. Aonde você me fala isso? Livro de Marcos, capítulo de número 3 ou 4, se não me falha a memória, diz que um paralítico está ali, 4 homens levando, a porta estava obstruída. Eles entenderam, chegamos no lugar do milagre, chegamos no lugar do poder, chegamos no lugar onde Jesus está, chegamos no lugar onde a presença se manifesta, mas não conseguimos entrar, não está conseguindo, a porta está obstruída, está todo mundo ali, a gente não passa. Sabe o que eles fazem? Sobem no telhado, abrem, tiram o que cobria o telhado, eles abrem uma porta inusitada, em nome de Jesus. Eu não sei o que você vai fazer, mas o Senhor está dizendo, entra, você precisa entrar, você precisa mergulhar, você precisa se aprofundar, você precisa ir, você não pode continuar só. Os discípulos, ou melhor, não, nós vamos ver que não tinham só discípulos, não é? Mas aquele povo que recebe a promessa lá no Monte das Oliveiras, eles fazem a primeira coisa, eles voltam. Volta ao primeiro amor, volta à tua origem, volta depressa. E quando você voltar, não se embarace com a religiosidade de Jerusalém. Jerusalém era o lugar da adoração, mas Jerusalém era um lugar de muita religiosidade. Eles entenderam, não dá para ficar em Jerusalém só, eu preciso entrar. O Senhor hoje está dizendo para nós, entra, se aprofunda, mergulha, abre uma porta inusitada, ouça a voz do Senhor. Entrar, se aprofundar, é ter a sensibilidade. Vamos passear um pouco pela Bíblia nesta manhã, tudo bem para você? Espero que esteja. No livro de Ezequiel, capítulo de número 47, eu vejo o processo de entrar. Ezequiel diz, e eu vi um rio que saía de debaixo do trono, e ele ia indo e descendo, e as águas se tornavam muitas, e então um anjo veio, mediu 1000 e diz, vem. E aí as águas me davam apenas pelos tornozelos, ele mediu mais 1000, vem. E as águas me davam pelos joelhos, e ele mediu mais 1000 e disse, vem. E as águas estavam agora sobre os lombos, e ele me disse, vem. E agora eu não conseguia mais andar, eu tinha que atravessar a nado. E isso me fala de entrar, de profundidade. E eu só consigo entrar quando o meu ouvido está atento, quando eu estou mudando de nível. Mudança de nível me leva à profundidade. Então eu aprendo a primeira coisa, eles voltam. Depois de receber a promessa, eles voltam. É preciso voltar ao primeiro amor. Segundo, eles entram, é necessário profundidade. E depois, o que eles fazem? Você disse, Alessandra, 3 verbos, você falou de 2. Então diz assim, e entrando, subiram. Subiram. Eles voltaram, eles entraram e eles subiram. O que quer dizer isso? Subir, mudar de nível, ir para o nível de cima. Quem acompanha os devocionais lembra quando nós falamos de Daniel. Daniel, ele tinha um quarto no andar de cima. Você lembra quando nós falamos de Abacuque? Abacuque diz, subirei a torre de vigia. E nós vamos falando todas as vezes, quem estava aqui lembra quando nós falamos de Eliseu, que a mulher pega o menino e diz, e ela subiu e colocou no quarto onde Eliseu morava, onde Eliseu passava por ali, onde Eliseu se hospedava. Então eu vou lhe dizer uma coisa, subir. Subir me fala de mudar de nível. Subir me fala de algo mais. Lá na casa de Daniel, não é? Quem ficava no nível de baixo eram os invejosos e perseguidores. Lá no texto de Abacuque, enquanto Abacuque ficou no nível de baixo, ele estava querendo responde. Não, ele queria respostas e não intimidade. Quando nós lemos lá em 2 Reis 4, sobre aquela mulher do filho morto, enquanto ela estava embaixo, o filho estava morto e sem destino e sem esperança. Subir de nível me mostra uma nova característica. Suba, muda de nível, se aproxima, sai desse nível. Nós vemos aqui, depois de receber a promessa, esse
povo tem 3 movimentações: voltaram, entraram e subiram. Esta deve ser a movimentação daquele que verdadeiramente está querendo viver a verdade do altar da oração, está querendo viver a verdade oriunda desse altar, uma verdade que me leva a revolucionar, a impactar vidas, a mudar o lugar, a mudar o ambiente, a mudar. Meu irmão, você pode fazer de tudo para ser relevante, ler os melhores livros, isso é importantíssimo. Você pode ir nas maiores palestras, você pode pagar a melhor mentoria desta terra, mas se você não viver essa movimentação, você nunca será relevante. A movimentação é essa: volta à tua origem, entra na profundidade e muda de nível. Volta, entra e suba. Esses são os 3 verbos. E para onde eles sobem, Alessandra? Então eu já entendi que para mim ser relevante, revolucionar verdadeiramente, deixar um legado, e o Senhor me traz esta palavra, é mais do que ser relevante, é deixar um legado. O que eu preciso? Subir para onde? A Bíblia diz: subiram para o cenáculo. Poder para mudar uma geração é conferido, é dado para pessoas que transformam o ordinário em extraordinário. O que é isso? Nós estamos sempre querendo algo extraordinário. Nós queremos sempre algo sobrenatural, e isso é maravilhoso. Mas eu vou lhe dizer uma coisa para você: Deus quer uma geração que transforme o ordinário em extraordinário, que transforme o comum em incomum, o natural em sobrenatural. Mas da onde você está vendo isso? Diz assim: subiram para um cenáculo. Hoje nós associamos cenáculo ao lugar de oração, mas na verdade cenáculo era uma sala onde eles faziam refeições, era uma sala de refeições, mas eles transformam a sala de refeição em lugar de oração, eles transformam o ordinário em extraordinário. E hoje o Senhor vem e diz assim: a igreja, quando eu falo igreja, irmão, não é ministério, Assembleia de Deus, Igreja Batista, não. Igreja, o Senhor diz que nós somos igreja. O Senhor está olhando e dizendo para nós: você, o homem, a mulher, que vai revolucionar essa terra, que vai verdadeiramente mudar uma geração, deixar legado, transformar. É uma geração que transforma o ordinário em extraordinário, que transforma a sala de refeição em lugar de oração. Precisamos mudar a funcionalidade de algumas salas da nossa vida. Precisamos mudar a funcionalidade. Para que está servindo? O cenáculo só servia para comer, mas os discípulos, olha, não, a partir de hoje vai servir para orar. Pegue o que é ordinário, pegue o que é tão comum, transforme em extraordinário. Você está clamando: Deus, eu quero uma oportunidade. Irmãos, eu vou compartilhar algo com vocês, e é algo muito pessoal da minha vida. Há 5 anos eu estou fora do Brasil. Vamos fazer 5 anos. Não era o plano original, né? O plano original era vir 1 ano e voltar para o Brasil. Mas há 5 anos eu estou aqui. E o meu coração queimava e eu orava: Pai, abre as portas, enfim, né? Eu quero voltar à minha vida, eu quero pregar. E eu disse: Senhor, eu vou voltar para o Brasil, e independente se é hora ou não, mas eu vou voltar porque eu quero. E um dia o Senhor, ele ministrou meu coração: transforme o ordinário em extraordinário. E eu sempre pensava assim: o que eu vivi, púlpitos, congressos, ginásios, grandes templos, e eu olhava, o púlpito é dali, a plataforma onde eu ministro a palavra de Deus. E o Senhor, ele disse para mim: transforme o ordinário em extraordinário.
Pegue o teu celular, que é tão ordinário, que é tão comum, que é tão natural, e transforme ele em algo extraordinário. Deixe eu usar ele. Irmãos, pessoas que são relevantes, elas não precisam de grandes oportunidades para fazer grandes coisas. Elas transformam o ordinário, um extraordinário. A cozinheira transforma a cozinha num lugar de glória. É verdade. O motorista de Uber transforma o carro em uma plataforma de pregação. O Senhor hoje está dizendo para nós: transforme o que é ordinário em extraordinário. Eles vão para o cenáculo, eles vão para a sala de refeição. Alguém estava dizendo, vão comer. Não, eles vão orar. Por quê? Porque quem tem promessa, quem deseja poder, quem é amante do altar da oração, quem verdadeiramente tem vida com Deus, transforma a funcionalidade das coisas. Não todo mundo está esperando, vai comer, vai dormir. Ele diz, não, eu vou orar, eu vou transformar, é lugar de oração. Transforme compartimentos da tua vida, transforme compartimentos das tuas emoções, transforme, é o que vai realmente impactar. Então eu vejo um povo que tem uma movimentação do céu, volta, entra, sobe. Eu vejo um povo que transforma o ordinário, digo melhor, em extraordinário. E aqui eu vejo uma outra coisa interessante. Diz assim, subiram ao cenáculo, onde se reuniram. Outras Bíblias diz, onde habitavam. Uma oração que revolucionar a história, ela me revela algo. O meu relacionamento vertical, o meu relacionamento com Deus, ele só é legitimizado quando o meu relacionamento horizontal é real. O que havia naquele cenáculo? Diz assim, e se reuniam. Na minha Bíblia, nessa versão que eu estou de manhã, diz assim, e habitavam. Quem que habitava lá? Quem que habitava nesse cenáculo? Nesse cenáculo habitava Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Simão, Judas. E não é o Iscariotes, é o outro. Estavam todos ali. O que mostra isso? Eles eram todos diferentes, personalidades diferentes, pessoas diferentes, mas havia um propósito só, estavam todos reunidos. Então eu aprendo uma coisa. Pessoas que serão relevantes nesta geração, pessoas que vão deixar um legado, elas conseguem se relacionar com Pedro, elas conseguem se relacionar com João, elas conseguem se relacionar com o Tiago, elas conseguem se relacionar com Bartolomeu, vamos falar um pouquinho, elas conseguem se relacionar com Pedro, que é intempestivo. Olha, pensa bem comigo, gente, olha bem, esse Pedro, há 40 dias atrás, tinha cortado a orelha de Malco, negado Jesus, tinha voltado a pescar. Jesus teve um diálogo particular com ele. Quando Jesus vai lá e fala com Pedro, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, tal. Não foi para a multidão, foi só ele e Pedro. Mas eu aprendo que o cenáculo muda. Podiam todo mundo olhar e falar assim, não, Pedro aqui não vai entrar. Pedro negou, Pedro deixou a gente, Pedro fez isso. Mas, irmão, o cenáculo é lugar onde os relacionamentos, eles são transformados. Ninguém que entra no cenáculo exclui. Quem vive uma vida de oração inclui. Eu vejo outra coisa, Bartolomeu. Quando você vai ler a história de Bartolomeu, antes de entrar para os discípulos, ele era um revolucionário. Podiam olhar agora, não, Jesus foi embora, você é um revolucionário. Não, mas ele estava lá. Aí eu falo de João. João era o discípulo do amor, mas João estava lá com todos. Eu quero lhe dizer uma coisa, que nesta manhã, essa vida de oração, ela nos transforme aqui dentro. Isso não é só para você, é para mim. Que nós possamos ter relacionamentos horizontais que legitimizem o nosso relacionamento vertical. O que você quer dizer? Eu só posso falar que o altar da oração me trouxe amor quando eu amo. Eu só posso falar que o altar da oração gerou em mim um espírito quebrantado quando eu sou quebrantado. Eu só posso falar que o altar da oração, que o meu relacionamento com Deus
me ajudou, me transformou. Quando eu vivo isso nos meus relacionamentos horizontais, o Senhor hoje está dizendo para nós: no cenáculo tem lugar para o Pedro, no cenáculo tem lugar para o João, no cenáculo tem lugar para o Bartolomeu, no cenáculo tem lugar para o Tomé, no cenáculo, em nome de Jesus, que as cadeias, as barreiras, elas caiam, que todo espírito de divisão caia, que nós não tenhamos vários cenáculos, mas um cenáculo só. Não é vários altares de oração, mas é um altar de oração só. A igreja que vai revolucionar, homens e mulheres que têm um altar de oração que verdadeiramente vai impactar uma nação, uma cidade, que vai impactar um mundo. Eles conhecem essa verdade de um cenáculo onde vai ter um Pedro, onde vai ter um Tomé, onde vai ter um Bartolomeu, onde vai ter um João, mas todos estamos no mesmo propósito. E o propósito qual é? É verdadeiramente recebermos esse poder do alto. E aí eu acho interessante, eu disse para você que é 3 versículos que tem tanta coisa linda, não é? Diz assim: e todos perseveravam. A oração da igreja que vai revolucionar a história, ela é perseverante. Todos perseveravam. O clima, presta atenção, eu não persevero na oração porque tudo está bem. Eu persevero na oração porque eu acredito naquele que prometeu. Eu persevero na oração não é porque estou sendo aplaudido. Eu persevero na oração porque eu entendo o meu destino. Eu persevero na oração, não é porque a hora que eu começo a falar, Deus já responde. Eu persevero na oração porque eu sei que ainda que Ele esteja em silêncio, há uma promessa. E a promessa diz que Ele está atento à oração. O clima era tenso. Por que o clima era tenso? Porque mentiras estavam sendo espalhadas. Todos estavam dizendo, não é? O Sinédrio comprou pessoas para dizer que Jesus não havia ressuscitado, mas que na verdade o corpo de Jesus havia sido roubado. Então naquele clima de mentira, eles perseveram em oração. Eles não gastam tempo, energia para sair dizendo: vocês estão mentindo, é mentira. Não, eles perseveram em oração. Ei, eu quero dizer uma coisa para você: estão mentindo a seu respeito, estão falando mentiras, estão desacreditando o seu ministério, estão desacreditando sua chamada. Não perca tempo para ir se justificar. Continua perseverando no cenáculo, continua perseverando na oração. O clima é tenso porque a aparente ausência de Jesus, porque de repente Jesus não estava mais lá, de repente parece que Jesus foi embora, mas eles perseveraram em oração. Haverá momentos onde parece que Jesus não está, haverá momentos onde parece que tudo ruiu, mas eu quero lhe dizer: você não vive do que você vê. Você até caiu aqui. Você vive do que você acredita. Deus abençoe, irmã Josineide da Bahia. Seja muito bem-vinda. E eu acho interessante, você não vive daquilo que você vê, daquilo que acredita. Parecia que Jesus não estava lá, mas ele tinha uma promessa. O que vai nos levar a perseverar em oração é o nosso foco. O foco deles não era se justificar. O foco deles não era sair dizendo: olha, vocês estão mentindo, vocês estão mentindo, vocês estão mentindo, vocês são mentirosos. Não, o foco deles é: eu tenho uma promessa, estou esperando a promessa, que a promessa de Deus seja suficiente para te segurar no altar da oração, que a promessa de Deus seja suficiente, que o fogo que arde na tua alma seja suficiente para segurar você no altar da oração, que o desejo pelo poder de Deus seja suficiente para te segurar no altar da oração. O cenário era hostil, mas ali no cenáculo haviam homens que entenderam a movimentação do céu, voltaram, entraram, subiram, transformaram o ordinário em um extraordinário, legitimizaram o relacionamento vertical, compreendendo que, aleluia, no cenáculo tem lugar para todos, e perseveraram. Eu quero hoje liberar esta palavra a cada um que está me ouvindo agora, que uma igreja que persevera em oração, que uma igreja que
realmente não se mova pelo cenário, mas se mova pela promessa, se erga, que uma igreja que deseja ser relevante comece a se erguer nesse tempo, que uma igreja realmente impactante se erga em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós clamamos hoje, nós oramos hoje, o que está nos segurando, o que está nos arrancando do altar da oração, o que está nos tirando do altar da oração, o que está, sabe, eles perseveram, não é um dia, não é 2, não é 3, não é 4, são 10 dias, 10 dias, havia uma promessa, o Senhor havia dito, vocês vão receber, e sabe qual é o nosso problema? Somos imediatistas, então quando Deus diz, vai acontecer, nós acreditamos que é para ontem, e quando não acontece, nós desistimos do altar da oração. Passou o primeiro dia, não aconteceu, Deus não vai fazer, mas eu quero hoje abrir os teus olhos para uma palavra poderosa. Essa palavra diz assim: ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura diria a ele, e não faria, ou falaria, e não confirmaria. Não, o que Deus prometeu, Deus vai fazer, mas fica no altar da oração, persevera. 10 dias, preste atenção, eles estão perseverando 10 dias no altar da oração, 10 dias dentro do cenáculo, 10 dias no andar de cima, 10 dias, Alessandra, onde você está tirando o andar de cima? Subiram para o cenáculo, cenáculo não ficava embaixo, o cenáculo ficava em cima. 10 dias no andar de cima, enquanto pro lado de fora mentiras estão sendo faladas, enquanto pro lado de fora zombarias estão acontecendo, porque você pensa bem, vamos viver essa história, tá? Vamos mergulhar nela, a gente não pode só ficar lendo, vamos mergulhar, vamos entrar nas entrelinhas. Você imagina que a igreja, os discípulos, eles não eram amados por todos. Vejamos que na crucificação muita gente ali estava zombando. Então você imagina, era o assunto do momento. Fazia 40 dias que tinha tido a crucificação, era o assunto do momento. Jerusalém estava lotado de gente, porque estava perto da festa de Pentecostes, ia ter a festa ia acontecer ali, estava cheio de gente, cheio. Você imagina que do lado de fora do cenáculo, a conversa era de zombaria. Ixi, eles sumiram, riram dele. A conversa era de mentira, porque você sabe, gente, que quando você ajunta crente é uma benção, né? Você ficou sabendo? Você ficou sabendo? Então imagina que era um monte de mentira. Nossa, falaram que roubaram o corpo de Jesus. Sabe, lá do lado de fora da porta estava acontecendo muita coisa. Zombaria. Estava acontecendo mentira. Tinha também os que, coitadinho deles, meu Deus, coitado, não daram 3 anos, foram enganados. Tinha tanta coisa, mas sabe o que eu vejo de interessante? Não é o que acontece, é do lado de fora do cenáculo que me move. O que me move é o que, aleluia, a promessa que foi liberada na minha vida. 10 dias eles estão ali, 10 dias eles estão vivendo uma pressão. Outra coisa, 10 dias eles tendo que escolher entre a religiosidade, o ritualismo ou a promessa. Por quê? Porque durante 10 dias Jerusalém estava recebendo caravanas e mais caravanas. Estava vindo muita gente. Era a festa de Deus, irmão. Era a festa de Deus. O problema é que tem hora que a festa de Deus perde Deus. Tem hora que a festa de Deus perde Deus. Aí você tem que entender. Você quer a festa que tem o nome de Deus e não tem Deus, ou você quer o cenáculo de oração? Estamos fazendo muita festa. Isso não é igreja A, igreja B, igreja C, igreja D, não. É igreja na face da terra. Nós nunca fizemos santa festa. E eu amo, porque Deus é um Deus festivo. Quando Ele tira o povo do Egito, Ele institui festas. Mas a essência da festa era Ele. Festa da Páscoa apontava para Ele. Festa das cabanas apontava para Ele. Festa da Pentecoste apontava para Ele, festa de Yom Kippur apontava para Ele, tudo para Ele. Só que chegou um momento que a festa continuava, mas a essência tinha perdido. E então era festa, mas não tinha mais essência. E ali estava prestes a acontecer a festa de Pentecoste. Eles vinham numa sequência de festa. Foi festa da Páscoa e aí depois da Páscoa
50º dia, 50 dias, era a festa de Pentecoste. Então eles estavam nesse rumo de festa. Só que o que estava acontecendo? Uma festa lá fora que não percebia que Jesus havia vindo, Jesus havia passado, Jesus havia ficado 33 anos e Jesus havia subido. Eles estavam festejando sem a presença. E eu quero perguntar para você, até quando você vai ficar envolvido em tanta festa de Deus que está faltando Deus? Você quer encontrar Deus? Vai para o cenáculo de oração. Vai para o cenáculo de oração. E olha, isso é interessante. 500 homens receberam a promessa. 500 homens, entre homens e mulheres, estavam lá no Monte das Oliveiras. Mas só 120 conseguiram resistir e perseverar. Por quê? Porque quem sabe os outros 380, eles queriam a festa. O que está te tirando do cenáculo? O que está te tirando? O que está fazendo você descer do segundo andar, descer do andar de cima e vir para o andar de baixo? O que está fazendo você sair do secreto? O que está fazendo você abrir a porta do cenáculo e ir para fora? Ah, Alessandra, mas quem está lá fora é gente de Deus. Eu não quero que você corra atrás de gente de Deus. Eu quero que você corra atrás do Deus das nações. É isso que muda. Eles perseveraram. Eu acho que a perseverança deles era tremenda, porque era uma perseverança que desafiava o emocional. Era uma perseverança que desafiava a humanidade deles. Era uma perseverança que dizia assim: a promessa de Deus é muito melhor do que a minha justificação. A promessa de Deus é muito maior do que eu sair para fora para tentar sarar as minhas frustrações. A promessa de Deus é muito melhor do que eu sair para fora para estar num grupo de popular. Gente, não havia nenhum sacerdote aqui dentro do cenáculo. Não havia ninguém importante aqui dentro do cenáculo. Um cenáculo cheio de pescadores, um cenáculo cheio de pessoas aos olhos humanos não muito importante. O povo importante estava lá de fora. E eu vou perguntar para você: você está correndo atrás de gente importante ou você está correndo atrás da promessa oriunda do altar da oração? O que você está? Você vai para as suas redes sociais e posta um monte de foto com fulano importante, com ciclano importante, com beltrano importante. Você às vezes vai para uma festa esperando terminar para fazer uma selfie com alguém importante. Eu quero dizer para você, a gente não anda atrás de gente importante, a gente anda atrás da promessa oriunda de uma vida de oração. É uma vida de oração. O Senhor não diz para a igreja: olha, vocês vão se tornar uma igreja relevante porque vocês vão ficar lá na festa, lá nos preparativos da festa, e vocês vão fazer alianças, e vocês vão fazer conexões importantes. Irmão, a sua primeira conexão tem que ser com o céu. A sua primeira conexão tem que ser com o altar da oração. A gente está vivendo um tempo de gente falando: eu tenho que fazer conexão. Ela nunca fez conexão com o céu, ela nunca fez conexão com o altar da oração, mas ela acredita que se fizer conexão com gente importante vai ter oportunidades. E eu vou dizer para uma coisa: você vai ter. É natural. Agora eu vou perguntar para você: o que vai sair destas oportunidades? A igreja que o Senhor manda ficar no cenáculo, ela não fez conexão com ninguém da terra, ela fez conexão com o céu. E ela se tornou relevante. Nós estamos vendo pessoas que são totalmente irrelevantes, elas não mudam nada, elas não mudam ninguém, por quê? Porque elas deixaram o cenáculo de oração e foram fazer conexões lá fora, onde a festa que tem nome de Deus, mas que já perdeu Deus, está rolando. Não, aqueles homens perseveraram lá dentro. Aqueles homens entenderam: eu não quero fazer conexão com ninguém. Talvez alguém diz: olha, mas chegou uma pessoa importante. Porque as caravanas estavam chegando. As caravanas estavam vindo. Tinha gente, na verdade, que nem tinha ido embora de Jerusalém da Páscoa, tinha ficado por lá mesmo. As caravanas vinham vindo. Toda hora chegava alguém importante. Olha, chegou um levita famoso. Chegou agora um profeta. Chegou agora alguém da família do sumo sacerdote. Whatever, e daí? Eu não quero saber. O meu negócio é no altar da oração, até ver a promessa se cumprindo. Eles ficam 10 dias ali no cenáculo. Você está entendendo como é profundo esse perseverar?
Perseverar não é passar tempo, irmão. Perseverar é vencer os obstáculos, é vencer as distrações, é vencer o que o mundo está colocando para nós, é vencer tantas regras. Talvez você diga assim: Alessandra, você não acredita em conexões? Eu acredito. Mas eu não acredito em conexões que são feitas fora do altar da oração. Não acredito. Alessandra, você não acredita que Deus vai usar alguém para abrir uma porta para você? Sem dúvida alguma, Deus usa homens para abrir portas. Mas eu não acredito que essas alianças nasçam fora do altar da oração. Porque quando eu saio do altar da oração, eu mostro a motivação no meu coração. Quando eu estou no altar da oração, eu estou acreditando. O Senhor disse: recebereis poder, fica em Jerusalém, fica no lugar da adoração, fica firme no primeiro amor, fica na tua essência, fica na origem. Então eu vou ficar. Então essa é a minha motivação, receber do alto. Mas, irmãos, quando eu começo a sair do altar da oração, dizendo assim: não, eu quero que Deus me use, então preciso fazer conexão. É porque, na verdade, irmãos, eu nunca quis que Deus me usasse. Eu quero glamour, eu quero ostentação, eu quero isso, e eu não posso. Ministério não é glamour, ministério é missão, ministério não é brilho, ministério é glória de Deus. Ministério não é escada para aparecer, ministério é para revolucionar uma história. No livro de Atos, se não me falha a memória, no capítulo de número 17, há um dos textos, exato, 17:6, que eu amo. E os discípulos chegam a Tessalônica e sabe como eles são descritos? Um revolucionário diz assim: esses homens que têm alvoroçado o mundo chegaram aqui. Sabe quem eram eles? Eram esses homens do cenáculo. Eram homens que por onde passavam marcavam. Por quê? Porque não desceram para o andar de baixo enquanto a festa estava rolando. Porque não saíram do cenáculo para fazer conexões. Porque não abriram mão do altar da oração para receber uma coisa transitória. Deixa eu correr para a gente terminar, né? Eu vou trabalhar ainda. E eu acho tão interessante. E aqui tem uma coisa linda. Diz assim: todos esses perseveraram em oração com as mulheres. Alessandro, o que quer dizer isso? No cenáculo da oração, preconceitos são derrubados. No cenáculo da oração, barreiras são rompidas. A religião, ela privava as mulheres de se aproximar, mas no cenáculo havia liberdade. Na sinagoga, elas não tinham voz, mas no cenáculo somos todos iguais. O que eu aprendo? No cenáculo de oração, os nossos preconceitos caem. No cenáculo de oração, barreiras são destruídas. No cenáculo de oração não existe isso, mas aquele fala porque é mais importante, aquela não fala porque não pode. Não, no cenáculo de oração, o nosso dinheiro não fala mais alto. No cenáculo da oração não é o lugar onde diz: quem tem dinheiro fala, quem não tem dinheiro não fala. Não, no cenáculo de oração, todos os protocolos humanos caem por terra. E eu acho interessante, Lucas não escreve isso por escrever. E as mulheres estavam lá. Quem é amante da palavra de Deus, quem ama a palavra de Deus, já conseguiu entender que o evangelho de Lucas é o evangelho dos excluídos. É Lucas que fala muito do ministério de mulheres, é Lucas que fala dos samaritanos, é Lucas que fala do publicano. Você vai encontrar Zaqueu, Lucas. Você vai encontrar a parábola do samaritano, Lucas. Você vai encontrar falando das mulheres que serviam a Jesus com seus bens, Lucas. Lucas é o evangelho dos excluídos. E agora quem escreve Atos é Lucas. E Lucas faz questão de dizer: e as mulheres estavam ali.
E as mulheres estavam ali. Sabe o que ele estava dizendo? Lá na sinagoga elas não podem, mas no cenáculo elas podem. Sabe o que ele está dizendo? Lá no cenáculo, os homens ricos ocupam os primeiros lugares. Lá na sinagoga, digo melhor, os homens ricos ocupam os primeiros lugares. Mas no cenáculo, todos são iguais. Sabe o que ele está dizendo nas entrelinhas? Ele está dizendo, lá na sinagoga, as pessoas mais pobres ficavam sentadas para trás. Mas no cenáculo, todo mundo é igual. Você quer entender como sua vida verdadeiramente está no cenáculo? Você quer saber se verdadeiramente nós estamos vivendo no andar de cima? No andar de cima não existe diferença. No andar de cima os títulos não falam mais alto. No andar de cima o dinheiro não compra. No andar de cima não é o teu pedigree, filho de não sei quem, família. Não, no cenáculo Pedro tá, mas as mulheres também estão. No cenáculo João está, mas as mulheres também estão. No cenáculo tudo muda, irmão. No cenáculo o Senhor está dizendo hoje, igreja, você quer ser relevante nesta terra? Entra no cenáculo, volta para o cenáculo. Nós estamos vivendo um momento onde dinheiro fala alto. Quem tem mais dinheiro tem mais voz. E o Senhor está dizendo, não, 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 não. A igreja que é relevante não é assim. Nós estamos vivendo um momento que quem tem uma família mais importante fala, tem voz. O Senhor está dizendo, no cenáculo não é assim. Exato, Daniele, você resumiu justiça e igualdade no andar de cima. Meu Deus, que frase poderosa! Justiça e igualdade no andar de cima. No andar de cima tem justiça, no andar de cima tem igualdade. É por isso que tem gente que não consegue ficar no altar da oração, porque no altar da oração você não compra. No altar da oração você tem que entender que é graça. No altar da oração não compra oportunidade, no altar da oração não compra cargo, no altar da oração não adianta, mas olha, eu vou bajular o fulano porque ele vai me dar um cargo. Quem é do altar da oração não vive isso. O altar da oração é graça. Altar da oração, o Pedro tem a oportunidade e a Maria também tem, e vice-versa. No altar da oração eu vejo aqui que a Maria, mãe de Jesus, está lá também, só que a Maria, mãe de Jesus, é igualzinho ao Tomé que negou. Você está entendendo? Dos dois lados. No altar da oração não adianta, ai, mas aquela irmã é toda poderosa. No altar da oração não tem isso. Ah, mas aquela irmã você não conhece. No altar da oração não tem isso. Nem de um lado, nem de outro. No altar da oração, como disse a Daniela, eu nunca mais vou esquecer essa frase. No altar da oração, justiça e igualdade existe. No altar da oração é graça. No altar da oração, preconceitos caem. No altar da oração, privilégios, eles são destruídos no altar da oração. A igreja que ia ser relevante precisava aprender esse princípio. A igreja que Deus ia usar para mudar o mundo, para mudar gerações, precisava aprender isso. A igreja tinha que entender que no cenáculo da oração todo mundo é igual, que no cenáculo da oração não se compra. Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão acostumadas a comprar tudo. Elas compram cargo, elas compram oportunidades, elas compram, e elas compram como? Elas compram com elogios, elas compram com bajulação, elas compram ostentando, mas o Senhor diz, esta política não entra no cenáculo, esta política não entra no lugar onde o poder vai descer, esta política não cabe. Você quer poder? Você quer viver poder? Você quer ser relevante nessa sociedade? Você quer ser relevante? Você quer deixar um legado? Você quer que o dia que você morra, alguém diga a seu respeito, esse homem carregava a glória de Deus, esse homem impactou, esse homem mudou. Então eu quero lhe dizer, entra para o cenáculo da oração e se curva e entenda que a política do mundo não cabe no cenáculo da oração. Ela não entra no cenáculo da oração, ela não entra. A Maria, mãe de Jesus, não tem mais privilégios do que o Tomé que negou. O Pedro que recebeu a palavra não tem mais privilégios. Não. O cenáculo da oração derruba barreiras. E agora eu vou terminar dizendo o que acontece no cenáculo da oração. Diz assim, estavam lá, e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Meu Deus do céu.
No cenáculo da oração não há lugar para julgamentos. No lugar da oração, a história de fracasso de alguém não pode ser mais contada. O cenáculo da oração é o lugar da segunda oportunidade. Por que você está dizendo isso? Diz assim: os irmãos de Jesus estavam aonde? Dentro do cenáculo. Você que está marcando, eu quero ler um versículo com você. Mateus 12, 48, diz assim: e disse-lhe alguém, disse para Jesus: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. E Jesus disse: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E aí ele aponta para os discípulos e diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Então preste atenção. Mateus 12, 48 diz que os irmãos deles estavam aonde? Lá fora. Atos 1, 14 diz agora o quê? Que os irmãos de Jesus estão aonde? Dentro do cenáculo. Preste bem atenção. No mínimo, esse fato tinha acontecido, no mínimo, há 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás. Os irmãos não entraram onde Jesus estava. E Jesus diz: não, os meus irmãos são esses aqui. Mas agora, depois da crucificação, eu estou vendo os irmãos aonde? Dentro. E alguém podia se levantar e dizer assim: não, vocês lá estavam lá fora, agora vocês estão aqui dentro? Não, vocês isso. Mas eu aprendo uma coisa. No cenáculo, o cenáculo não exclui. O cenáculo não tem julgamento. O cenáculo não expõe os erros de ninguém. O cenáculo traz para perto, o cenáculo inclui, o cenáculo é diferente. Ninguém se aproveita do fracasso do outro para se sobressair. No cenáculo, a palavra de ordem é misericórdia. Pensa bem, os discípulos podiam olhar e dizer: vocês aqui, mas Jesus disse que vocês não são irmãos. Eu acho interessante, porque Lucas, ele escreve os irmãos. Podia alguém escrever: não, olha, eram os irmãos, mas você sabe? Não, os irmãos. Sabe o que eu tô vendo? Eu tô vendo que no cenáculo há reconciliação, no cenáculo há transformação, no cenáculo os nossos erros, eles são todos enterrados. Aqui não se diz em momento nenhum: peraí, lá em Mateus 12, 48, vocês estavam do lado de fora, agora que chegou a promessa, vocês entraram. Não. Quem entrou no cenáculo da oração, quem está no andar de cima, não perde tempo e não é covarde para levantar os fracassos alheios. Não. Quem está no andar de cima tem coração misericordioso. Quem está no andar de cima olha para o futuro e esquece o passado. Quem está no andar de cima refaz alianças. Quem está no andar de cima muda. E eu vejo isso, irmãos. Você já ouviu aquela frase? Quando precisou não estava, agora veio. Isso não é diálogo de quem está no andar de cima. Não. Você não vai ver, e ontem eu falando com meu marido, quando eu estava estudando, eu achei interessante, porque quando Jesus está na cruz, Jesus ele confia a Maria, a João. Mas aqui a gente está vendo que os irmãos de Jesus estavam ali. Então alguém podia falar assim: não, mas vocês estão aqui, vocês são tão sem confiança que lá no Calvário, lá no Gólgota, 40 dias atrás, Jesus nem confiou a mãe de vocês na mão de vocês. Jesus confiou a mãe dele na mão de João. Irmãos, no cenáculo não tem nada disso. Coração de quem vive no andar de cima não é coração de condenação, é coração de quebrantamento, é coração de graça. Coração de quem está no andar de cima é coração que não está preso à meritocracia. Ninguém foi discutir por que Jesus havia confiado Maria às mãos de João e não às mãos de Tiago. Ninguém foi discutir, porque coração de quem vive no andar de cima resume tudo em
em graça. Ele escolheu porque Ele queria. Ele fez porque Ele queria. E se ontem você estava do lado de fora e hoje você está do lado de dentro, você tem direito a receber a promessa. Não tem nada disso. Não existe, não, enquanto eu estava aqui sofrendo, você estava lá, agora você chegou. Chegou, não importa se é o trabalhador da primeira hora ou o trabalhador da última hora, vai receber o mesmo salário. Foram discutir com Jesus por que quem está aqui mais tempo recebe um salário igual a quem chegou agora. Jesus disse, é meu e eu dou para quem eu quiser. Então eu quero lhe dizer uma coisa, andar de cima não é o andar do movimento, é o andar do caráter transformado. Porque o caráter transformado me leva a ser uma igreja relevante. São 3 versículos tão simples que nós atropelamos, mas eles mostram o caráter de homens que realmente revolucionaram a história. Você deseja revolucionar a história? Você deseja ser relevante? Você deseja verdadeiramente deixar um legado? Eu sei que ao longo desse tempo nós falamos sobre muitas coisas, sobre vitórias em momentos de prova, sobre desafios. Mas hoje o Senhor Ele nos chama para algo mais intenso. Ele diz assim, eu não quero uma igreja só que receba para ela. Eu quero uma igreja que cumpra a sua missão. Caráter transformado, Dani, exatamente. Eu quero uma igreja que seja relevante. Eu quero uma igreja que entenda para que ela recebeu o poder. Jesus disse antes de subir, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Há uma missão. Compreenda todo o milagre e toda a dinâmica do andar de cima. O andar de cima, o andar da intimidade não se move pelas leis do andar de baixo. No andar de baixo tem a festa de Deus. No andar de cima tem o Deus da festa. No andar de baixo eu sempre levantarei o passado dos outros. No andar de cima, a graça está sobre tudo. No andar de baixo, eu espalho mentiras. No andar de cima, eu não perco tempo em desmenti-las porque acredito na justificação de Deus. No andar de baixo, os homens estão fazendo conexões para alcançar oportunidades. No andar de cima, eu estou me conectando a Deus para receber a sua promessa. No andar de baixo, os homens buscam ostentação. No andar de cima, os homens buscam o secreto. No andar de baixo, os homens vivem procurando qual é a última notícia. Qual é a fofoca mais importante? Qual é a notícia que chegou? No andar de cima, os homens estão aguardando a notícia que já foi liberada. Vocês receberão poder. No andar de baixo, os homens estão sempre querendo uma novidade. No andar de cima, o que Deus liberou já basta. No andar de baixo, os homens trabalham buscando privilégios. No andar de baixo, as oportunidades são compradas. No andar de baixo, quem tem mais direito. No andar de cima, ele diz, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. No andar de baixo, preconceitos e mais preconceitos são colocados. No andar de cima, o Senhor nos mostra que nele não há acepção de pessoas. No andar de baixo, nós estamos sempre querendo levantar o passado das pessoas e querendo, pelas atitudes delas, dizer se elas são aptas ou não a viver a promessa de Deus. No andar de cima, o Senhor diz, o que passou, passou, eis que tudo se fez novo. E então eu pergunto para você, o teu caráter é o caráter de quem está no andar de baixo ou é o caráter de quem está no andar de cima? No andar de baixo, eles ouvirão o barulho e eles virão para ver o que está acontecendo. Que poder é esse? No andar de cima, eles receberão poder e irão realmente fazer a diferença nesta terra. Eu não quero ouvir sobre o poder, eu quero receber sobre o poder, o poder, não é? No andar de baixo se ouve, no andar de cima se recebe. Que hoje você suba para o andar de cima, que hoje você entenda a dinâmica. Alessandra, e como faço para ir para o andar de cima? Você que entrou agora, então eu quero te falar sobre os 3 verbos, sobre as 3 ações, a movimentação. Volta,
Entra e sobe. Volta ao primeiro amor. Entra na profundidade e sobe para o andar de cima. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu estou repleta da glória de Deus, da presença de Deus, e eu quero ser uma igreja relevante. Eu quero ser uma igreja relevante. Amém? Nós vamos orar agora. Nós vamos engrandecer ao Senhor. E olha, de verdade, seja um amante da palavra de Deus. Sabe, poxa vida, Alessandra, eu já li tantas vezes esse versículo, nunca entendi assim, eu nunca compreendi quantos segredos. E eu também, ele me trouxe esses segredos ontem. Pega, marca na tua Bíblia, faz anotações, permita que a tua Bíblia seja uma Bíblia bereana. Permita que a tua Bíblia... Olha como ficou o meu texto. Eu não sei se você vai conseguir ver. Tá vendo? O meu texto ficou assim, ó. Alessandra, que doideira. Eu gosto de escrever aqui porque aqui eu nunca vou esquecer. Vai ficar aí. Tenha uma Bíblia bereana. Seja um bereano. Busque de Deus. Fica no andar de cima. Amém? Vamos orar. Vamos orar. E você que entrou hoje, foi a primeira vez. Alessandra, nunca entrei aqui, nunca vi. Então eu vou me apresentar muito rapidinho para você, tá bom? Meu nome é Alessandra. As pessoas costumam me chamar de missionária, Alessandra Mello. Eu moro no Canadá, aqui em Toronto. Então eu estou aqui em Toronto há 5 anos. Isso aqui que você está vendo é o que nós chamamos de backyard, é o quintal aqui de casa. Então a nossa live é muito simples, ela não tem uma mesa chique, ela não tem um grande luz, não que eu não tenha vontade, eu tenho muita vontade, mas toda vez que eu tento fazer, é como se você dissesse para mim, não, lá debaixo da árvore tá bom. E aqui a gente fica debaixo de uma árvore. Nós estamos num devocional de 40 dias de oração, tá? Sobre oração. Então todos os dias nós trazemos uma palavra realmente sobre oração, e não simplesmente sobre ore, 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 mas o caráter de quem ora, o que Deus espera de nós, sobre vários personagens da palavra de Deus. Hoje estamos no 27º dia e temos ainda mais 13 dias pela frente, e onde Deus está fazendo algo maravilhoso. Ao término, nós levantamos um clamor direcionado à palavra que foi ministrada. Amém? E aí nós sempre pedimos que quando eu termino, todas as lives ficam salvas, tá? Então, quando eu compartilhar, se você sentir no seu coração de curtir, curta. Quanto mais curtidas tiver, por que é bom? Porque o Instagram entende que é um conteúdo relevante e ele começa a disparar isso para mais pessoas, tá bom? E compartilhe, mande para outras pessoas. Dani, no horário aqui do Canadá e da América, 7h15, entre 7h15 e 7h20 da manhã. Horário do Brasil, 8h15 e 8h20, tá bom? Todos os dias. Ah, mas esse horário eu estou trabalhando. Ela fica salva. Você pode assistir depois, tá bom? Compartilhe, mande para outras pessoas. Alessandra, e o que você vai fazer quando terminar os 13 dias? Nós estamos orando, tá bom? Nós estamos orando. Tem nascido uma centelha aqui na minha mente, no meu coração, tem ardido. E eu estou colocando, Senhor, se é esse direcionamento, que queime. Mas tenha certeza que Ele vai nos direcionar. Amém? Ele vai continuar. Aqui é o meu púlpito. Enquanto eu não posso voltar ao meu país, enquanto eu não posso... Aí você diz, você está presa aí? Não, eu tenho filhos aqui. Meus filhos não casaram todos ainda, então nós estamos esperando algumas coisas acontecerem, e o principal, nós estamos esperando o direcionamento do Pai, não é? Então não é porque eu estou presa que não, tá? Mas enquanto isso não acontece, enquanto as portas das nações elas não se abrem, aqui é o nosso púlpito, e a gente tem culto toda manhã. Toda manhã tem culto, tá bom? E eu convido você a esse culto todas as manhãs. Vamos orar. Amém, irmã Leila. Eu amo estar aqui, eu amo essa simplicidade, eu amo ser eu, né? A gente não precisa querer ser outra coisa. E eu olho de verdade, eu acho muito chique, eu vejo as lives, tudo chique. Eu falo, Deus, eu queria ter uma live assim, chique, numa biblioteca chique, ou numa mesa chique. Eu queria ter tudo isso, mas o Senhor, Ele diz no meu coração, não, a beleza não está no que você faz, né? No que você tem, no que você ostenta. É a palavra. Então é a palavra de Deus, né? Eu aqui, ó, se eu tivesse toda descabelada, você fala, meu Deus, mas a palavra, né? Você vê que eu bato a mão e o óculos cai, e o celular cai, você fala, meu Deus, que loucura é essa? Pois é assim.
mas eu amo estar aqui. Eu amo. Eu amo estar com cada um de vocês. Então, depois que terminar, compartilha, manda para outras pessoas. E qual a legenda, Alessandra, que eu coloco? Coloque uma igreja relevante que revoluciona o mundo, tá bom? Deus abençoe. E olha, eu tô vendo muitos nomes aqui que eu não conheço, que não são pessoas que estão sempre aqui. Então, se você já veio aqui, me perdoa, mas é a primeira vez. Então, seja muito bem-vinda, Oséias, muito bem-vindo, Oséias, mais uma live aí no jardim que o pai fez. No jardim aqui. Muito bem-vindo, Oséias, foi muito bom ter você aqui. A Dani Cavalcante, seja muito bem-vinda. O Ivan, marido da Cris, eu nunca tinha visto ele por aqui. Ivan, seja muito bem-vindo. Amém? Muitas pessoas aqui. O Robert, eu acho que eu já te vi por aqui. Mas hoje eu quero dar um bem-vindo bem mais expansivo. Seja muito bem-vindo, tá bom? Bom, a cada um de vocês, bastante gente nova aqui. Seja muito bem-vindo, continue estando conosco e transmita essa palavra, leva essa palavra. Alessandra, olha, eu prego e eu ouvi essa pregação sua hoje e eu queria pregar ela. Robert, é o Robert do pastor Josué, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Deus abençoe, manda um abraço pastor Josué e toda a igreja. Alessandra, eu prego e eu queria pregar, pode pregar, prega sim, tá bom? Pode pregar, I love you, Andréia, te amo também, domingo eu vou lá te dar um abraço. Pode pregar, tá? Eu não sou aquelas pregadoras que vêm pregar, não, eu preguei, você não pode sim, tá bom? Pode pregar. Pega o texto, ouça a live mais vezes, tá bom? Faça as suas anotações. Deus vai te revelar coisas muito mais profundas do que isso. Pode pregar, pode sim, tá bom? Alessandra, eu quero compartilhar, pode. Alessandra, eu quero só salvar alguns pedacinhos e eu sei como baixar, fazer um download da live e só salvar alguns trechinhos mais impactantes. Pode fazer. Gente, isso aqui não é meu, não. Isso aqui é do Senhor. O Senhor que deu para nós. Pode usar, tá bom? Fique em paz. Não se preocupe, não. Não fico triste, não. Fico feliz quando eu vejo lá, que eu vejo, poxa vida, teve tanta compartilhamento. Eu falo, glória a Deus. Eu nem sei como compartilhou, não sei nem para onde foi, mas eu fico feliz. É a palavra. Vamos orar. Vamos orar, vamos orar, vamos orar agora. Senhor meu Pai, Senhor meu Deus, eu te louvo pela tua presença. Eu te louvo pelos teus ensinos. Senhor, tu me ensinou nessa manhã. Me ensinou muito, porque eu também tento, Senhor, colocar o padrão do andar de baixo no andar de cima. E, Senhor, hoje o Senhor veio nos mostrar que não, o padrão do andar de baixo não serve para o andar de cima. Oh Deus, nós clamamos porque, Senhor, o nosso desejo é ser uma igreja relevante. O nosso desejo, Senhor, é ser uma igreja, Senhor amado, que mude nações, que mude. Pai, eu quero clamar, eu quero orar, Senhor. Faz de mim uma igreja que mude essa nação. Senhor, eu estou nesse país, ó Deus, eu estou aqui no Canadá e tu sabes, Senhor, que aqui as coisas são tão diferentes e tão difíceis. Mas, Senhor, eu sei, Senhor, se nós estivermos no andar de cima, como a palavra diz, que os discípulos habitavam no andar de cima, eu quero morar também no andar de cima, Senhor, eu quero morar no andar de cima, eu quero morar, ó Deus, de maneira tal, Senhor, que possamos ser relevantes, os meus irmãos aí do Brasil, Senhor amado, que eles também sejam relevantes nesta nação, que eles sejam relevantes na sua igreja, que eles sejam relevantes, ó Deus, oh, meu Pai, meu Pai, que o céu abra. Oh, meu Deus, que a tua glória seja manifesta, Senhor. Meu Deus querido, que os teus princípios, os teus valores, Senhor amado, venham, Senhor, dominar o nosso coração nesta manhã. Decidimos, ó Deus, voltar, decidimos entrar, decidimos subir, decidimos, ó Deus, oh meu Pai, assumir um novo posicionamento, decidimos, Senhor, e eu clamo nesta manhã, e eu oro nesta manhã, oh Deus, meu Pai, eu ainda creio num remanescente, eu ainda creio numa igreja que não negociou princípios, que não negociou valores, eu ainda creio numa igreja, Senhor, que faz a diferença, eu ainda creio, Senhor, numa igreja,
Pai, que não fica feliz com os irmãos que ficaram pro lado de fora, mas tem prazer que eles estejam do lado de dentro. Eu creio numa igreja, Senhor amado, que não disputa posição, mas que, Senhor meu Deus, como disse a Daniele, consegue entender que no andar de cima, Senhor, justiça e igualdade, ó Deus querido, é uma realidade, ó Pai. Oh, meu Deus, que o fogo volte a arder no nosso coração. Essa igreja só conseguiu ficar no cenáculo porque aguardava uma promessa, não era uma promessa de coisas da terra, mas de coisas do céu. É bem verdade que precisamos de tantas coisas, sim, Senhor, mas essa não pode ser a nossa prioridade. Que o que me segure no altar, Senhor, que o que me segure no cenáculo não seja o desejo de um carro, não seja o desejo de uma casa, não seja o desejo, Senhor, meu Pai amado, meu Deus, de uma oportunidade, que não seja o desejo, Senhor, meu Pai, de coisas passageiras, não. Que o que me segure, Senhor, no altar, meu Pai, que o que me segure no cenáculo seja o desejo, Senhor, do poder que vem do alto, da glória que vem do céu. Seja o desejo, Senhor amado, de arder nessa geração, de incendiar esta geração. Seja o desejo, meu Pai querido, de ser relevante. Ah, meu Deus, eu clamo por uma igreja que não negocia os seus princípios. Eu clamo por uma igreja, Senhor, que coloca a conexão com o céu acima da conexão com a terra, Pai. Eu clamo por uma igreja, Senhor, uma igreja, meu Pai amado, que olha pela tua perspectiva. Pode parecer um sonho distante, mas Deus, que nesta manhã essa igreja se levante, esse homem, essa mulher se ergue, esse jovem, ó Deus, porque essa é a hora. Em nome de Jesus, nos leva a perseverar, nos leva, Senhor, meu Pai querido, oh Deus meu, ter uma visão, Senhor, tua, nos leva, Senhor, meu Pai, a compreender, ó Deus querido, que esse é o lugar que meu Pai marcará. Foi do cenáculo que a voz de poder saiu e, Deus querido, nações começaram a ser abaladas. A nossa voz não pode sair do andar de baixo, a nossa voz tem que sair do andar de cima. Em nome de Jesus, Senhor, se conosco. Eu oro e eu, Senhor, clamo por cada um, Senhor, que esteve presente, que ouvirá ao longo do dia, Senhor, esta live. Que não sejam as minhas palavras, mas o teu Espírito, Senhor, que incendeie, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida. Amém. E obrigado por estar aqui. Amanhã, às 8h15, horário do Brasil, 7h15, horário do Canadá. Eu sei que no Brasil amanhã é dia de escola bíblica dominical. Talvez você não consiga, mas a live vai ficar salva, tá bom? E amanhã, 28º dia, quando eu terminar, já vou compartilhar. Se você sentir no seu coração, vai lá e curte. Alessandra, mas eu curti aqui. Quando você curte aqui, não fica registrado, tá bom? Então curte lá e vamos levar essa palavra para esse mundo afora, tá bom? Deus abençoe, um dia de bênção e de vitória. A paz do Senhor Jesus.